Vamos suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Coluna ereta. Ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia e no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado. Que a luz do reiki o envolva totalmente. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourados. 3 sopros. Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Que se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourados. 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado,
toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados, 3 sopros. Tudo se faça por direito divino, onde quer que estejamos. Que a luz do reiki vibre em nós, pulse em nós e nos liberte totalmente. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados, 3 sopros. Realize o alto reiki, o reiki para o próximo, para todas as criaturas que precisarem. Que assim seja, por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Coluna ereta. Ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado. Que a luz do reiki o envolva totalmente. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Que se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir,
a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Tudo se faça por direito divino, onde quer que estejamos. Que a luz do reiki vibre em nós, pulse em nós e nos liberte totalmente. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourados. 3 sopros. Realize o alto reiki, o reiki para o próximo, para todas as criaturas que precisarem. Que assim seja, por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Coluna ereta. Ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado. Que a luz do reiki o envolva totalmente. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que
Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourados. 3 sopros. Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Que se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chokurei, 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 violeta. Chokurei, chokurei, dourados. 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Tudo se faça por direito divino, onde quer que estejamos. Que a luz do reiki vibre em nós, pulse em nós e nos liberte totalmente. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourados. 3 sopros. Realize o alto reiki, o reiki para o próximo, para todas as criaturas que precisarem. Que assim seja, por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Vamos suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Coluna ereta. Ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que
Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado. Que a luz do reiki o envolva totalmente. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Que se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourados. 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Tudo se faça por direito divino, onde quer que estejamos. Suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Coluna ereta. Ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros.
Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado. Que a luz do reiki o envolva totalmente. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Que se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Tudo se faça por direito divino, onde quer que estejamos. Que a luz do reiki vibre em nós, pulse em nós e nos liberte totalmente. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Realize o alto reiki, o reiki para o próximo, para todas as criaturas que precisarem. Que assim seja, por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Coluna ereta. Ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise
seja curada completamente, iluminada e protegida. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado, que a luz do reiki o envolva totalmente. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourados. 3 sopros. Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Que se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourados. 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Tudo se faça por direito divino, onde quer que estejamos. Que a luz do reiki vibre em nós, pulse em nós e nos liberte totalmente. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourados. 3 sopros. Realize o alto reiki, o reiki para o próximo, para todas as criaturas que precisarem. Que assim seja, por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Coluna ereta. Ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo.
Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do Rei. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do Reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo Reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado, que a luz do Reiki o envolva totalmente. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado, os 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do Reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do Reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados pela luz do Reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do Reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Tudo se faça por direito divino, onde quer que estejamos. Que a luz do Reiki vibre em nós, pulse em nós e nos liberte totalmente. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Realize o alto Reiki, o Reiki para o próximo, para todas as criaturas que precisarem. Que assim seja, por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Coluna ereta. Ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade,
de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado. Que a luz do reiki o envolva totalmente. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Que se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourados. 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Tudo se faça por direito divino, onde quer que estejamos. Que a luz do reiki vibre em nós, pulse em nós e nos liberte totalmente.
Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Realize o alto reiki, o reiki para o próximo, para todas as criaturas que precisarem. Que assim seja, por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Coluna ereta. Ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado. Que a luz do reiki o envolva totalmente. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Que se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados
pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros, suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Coluna ereta. Ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do reiki. Chocurei, chocurei, violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo reiki. Chocurei, chocurei, violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo reiki. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado, que a luz do reiki o envolva totalmente. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta. Chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Que se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros.
Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Tudo se faça por direito divino, onde quer que estejamos. Que a luz do reiki vibre em nós, pulse em nós e nos liberte totalmente. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Realize o alto reiki, o reiki para o próximo, para todas as criaturas que precisarem. Que assim seja, por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Coluna ereta. Ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia e no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do reiki. Chocurei, chocurei, violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado, que a luz do reiki o envolva totalmente. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados, 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros.
Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Que se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chokurei, 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 violeta. Chokurei, chokurei, dourados. 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do Reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados pela luz do Reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do Reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Tudo se faça por direito divino, onde quer que estejamos. Que a luz do Reiki vibre em nós, pulse em nós e nos liberte totalmente. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourados. 3 sopros. Realize o alto Reiki, o Reiki para o próximo e para todas as criaturas que precisarem. Que assim seja, por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Coluna ereta. Ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o Reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia e no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do Reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do Reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo Reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo Reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado. Que a luz do Reiki o envolva totalmente.
Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados, 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Que se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Tudo se faça por direito divino, onde quer que estejamos. Que a luz do reiki vibre em nós, pulse em nós e nos liberte totalmente. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Realize o alto reiki, o reiki para o próximo, para todas as criaturas que precisarem. Que assim seja, por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Coluna ereta. Ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo reiki. Chocurei, chocurei,
violeta, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chocurei, violeta. Chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo reiki. Chocurei, violeta, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado. Que a luz do reiki o envolva totalmente. Chocurei, violeta, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do reiki. Chocurei, violeta, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do reiki. Chocurei, violeta, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Que se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chocurei, violeta. Chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chocurei, violeta, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados pela luz do reiki. Chocurei, violeta, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, violeta, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Tudo se faça por direito divino, onde quer que estejamos. Suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Coluna ereta. Ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do reiki. Chocurei, violeta, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chocurei, violeta, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chocurei, violeta, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que
Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado, que a luz do reiki o envolva totalmente. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados, 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado, os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourados, 3 sopros. Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Que se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, chocurei, dourados, 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado, os 3 sopros. Tudo se faça por direito divino, onde quer que estejamos, que a luz do reiki vibre em nós, pulse em nós e nos liberte totalmente. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados, 3 sopros. Realize o alto reiki, o reiki para o próximo, para todas as criaturas que precisarem, que assim seja, por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos suavizar nossos corpos, vamos relaxá-lo, coluna ereta, ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz,
que eles sejam protegidos e iluminados pela força do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado, que a luz do reiki o envolva totalmente. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Que se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourados. 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Tudo se faça por direito divino, onde quer que estejamos. Que a luz do reiki vibre em nós, pulse em nós e nos liberte totalmente. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourados. 3 sopros. Realize o alto reiki, o reiki para o próximo e para todas as criaturas que precisarem. Que assim seja, por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Coluna ereta. Ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir
a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado. Que a luz do reiki o envolva totalmente. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Que se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourados. 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados pela luz do reiki. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do reiki. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Tudo se faça por direito divino, onde quer que estejamos. Que a luz do reiki vibre em nós, pulse em nós e nos liberte totalmente.
Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados, 3 sopros. Realize o alto reiki, o reiki para o próximo, para todas as criaturas que precisarem, que assim seja, por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos suavizar nossos corpos, vamos relaxá-lo, coluna ereta, ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado, que a luz do reiki o envolva totalmente. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Que se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados
pela luz do reiki, chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado, os 3 sopros, que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado, os 3 sopros. Tudo se faça por direito divino, onde quer que estejamos, suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo, coluna ereta, ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia, no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado, os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado, os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado, os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado, os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado, os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado, os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado, os 3 sopros. Que o Paulo André seja iluminado, seu corpo fechado, que a luz do reiki o envolva totalmente. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado, os 3 sopros. Que a Kátia seja protegida e iluminada pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado, os 3 sopros. Que o condomínio 28 de agosto, com todos os seus moradores, com todos os seus funcionários, seja iluminado pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado, os 3 sopros. Que a casa de Lakshmi progrida sempre com seus alunos, com suas escolas, com seus professores, com seus hóspedes. Que se abra o caminho para a casa de Lakshmi. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados, 3 sopros. Que o Irineu Cordeiro, seu coriolano, a Jéssica, a Graziele, a Nadir, a Marina, a Lúcia, a Cleo, a Cleusa, sejam todos protegidos pela luz do reiki.
Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Mari e o Osni sejam iluminados, protegidos e guardados pela luz do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que as creches, os asilos, as prisões, os hospícios, as mentes perturbadas, todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Tudo se faça por direito divino, onde quer que estejamos. Que a luz do reiki vibre em nós, pulse em nós e nos liberte totalmente. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Realize o alto reiki, o reiki para o próximo, para todas as criaturas que precisarem. Que assim seja, por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Coluna ereta. Ligarmos-nos a Deus, aos mestres de luz. Aos seres de amor, de verdade, de justiça. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Vamos sentir a luz de Deus em nós, suavizando. Vamos realizar agora o reiki para o próximo. Vamos pensar no Lucas, na Letícia e no João Luiz, que eles sejam protegidos e iluminados pela força do reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Paulinho tenha o cérebro curado. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Denise seja curada completamente, iluminada e protegida. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o José Henrique e o Ricardo sejam protegidos pela luz do reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Andrei seja iluminado pela luz de Cristo, protegido pelo reiki. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a Ana Cristina seja protegida, iluminada, guardada. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o Eduardo e o Fernando sejam sempre protegidos pelo reiki. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que o